Os dias não tão bons, eles existem. E a gente precisa saber o que fazer nesses dias para eles não serem tão ruins assim, porque já estão ruins. E como fazer, como aliviar isso? Como fazer com que depois você não fique ainda pior, não entre em um ciclo de tristeza e depressão e ansiedade. Bom, eu sou um pouco suspeita para falar, porque não é que eu ainda não passe por momentos difíceis e que às vezes eu ainda não caia nesses ciclos que eu acabei de mencionar, de tristeza, depressão, ansiedade. Isso ainda acontece comigo, com uma certa frequência. Mas eu acredito que eu seja um exemplo a falar sobre isso, porque eu já passei por muitas situações muito desafiadoras e que mesmo assim, nesses dias mais desafiadores, eu ainda levantei, ainda fui fazer o que eu tinha que fazer. Como hoje foi um dia desses, que tava muito desafiador. Esses dias, na verdade, em específico, essas últimas semanas, por conta do desmame que eu tô fazendo do meu medicamento, do meu antidepressivo. Então, estão sendo semanas muito difíceis pra mim. Mas, mesmo sendo semanas tão difíceis, eu ainda tô tentando fazer o máximo que eu preciso fazer e focar mesmo naquilo que realmente importa pra mim. É muito difícil às vezes você não vai conseguir fazer tudo aquilo que você considera importante e prioridade, sim, mas quando você tá nesses dias, nesses momentos também, você também precisa saber como gerenciar as suas emoções. Como o que você precisa sentir, o que você pode deixar a sua mente pensar e o que você precisa pensar, opa, eu tô indo pra um caminho que talvez não me leve pra um lugar tão bom assim, pro lugar que eu queira, pro lugar que eu quero chegar, pro lugar que eu quero ir. Porque muitas das vezes a nossa mente nos auto-sabota. No caso, não a nossa mente como se fosse algo separado de nós, porque nós somos a nossa mente. Mas muitas vezes nós, vou usar assim, talvez fique melhor, nós nos auto-sabotamos demais. Então a gente tá querendo fazer uma coisa, mas aí a nossa mente começa a pensar 1 milhão de coisas e começa a deixar a gente ansioso e começa a turbilhar pensamentos e encontrar 1000 desculpas, 1000 outras coisas que você considera prioridade, mas na verdade nem são tão prioridades assim, que você coloca aquelas coisas talvez como prioridade só pra realmente se distrair ou não focar no que você realmente tem que focar, ou fugir da responsabilidade, enfim. São muitas coisas, mas que não vou entrar em todas elas porque senão é assunto do vídeo. Porém, nesses dias, é muito importante que você foque. Eu vou falar agora, eu nem pensei muito pra falar isso, mas eu vou falar que é importante que você foque nas coisas boas que você tem na sua vida. Eu faço muito isso e funciona pra mim. Pode ser que funcione pra você também. Eu foco muito nas coisas boas que eu tenho na minha vida, no meu relacionamento, foco na minha família, na minha casa. Cara, em todos os meus privilégios, foco em tudo isso. Todas as coisas muito boas que eu sei que eu tenho e que tem pessoas que fariam de tudo pra ter a vida que eu tenho. Então eu tento valorizar ao máximo tudo isso e focar nisso, em ser grata, em focar nas coisas boas, na parte boa e pensar que eu já passei por outros momentos ruins também e eu superei momentos muito piores, então não vai ser agora que eu não vou conseguir passar por isso, por esse momento difícil, esse período difícil que eu tô vivendo. Então, é muito importante também que a gente se lembre das coisas que a gente já superou, das coisas que a gente já passou. Até quando você era criança e que você passou por aquelas coisas desagradáveis que não deveriam ter acontecido com você. Na verdade, não que não deveriam, né? Porque já aconteceram, não tem como mudar. Mas que você gostaria, talvez, que não tivessem acontecido. Talvez alguém pode ter feito algo de ruim pra você. Então, que você não queria que aquela pessoa, você não entende porque aquela pessoa fez aquilo. Tô dando esse exemplo porque foi uma das coisas que aconteceram comigo e que às vezes ainda eu me questiono. Por mais que eu saiba, tem uma diferença entre saber e sentir as coisas. Eu tenho isso muito na minha mente, que tem uma diferença entre saber e sentir, porque muitas coisas eu sei, mas sentir essas coisas e realmente viver isso é diferente, é muito diferente. Não adianta saber, a gente precisa sentir essas coisas. Mas, às vezes, não entender por que as pessoas do meu passado, fizeram aquelas coisas que eles fizeram comigo, que eu era só uma criança. Mas conectando esse assunto que eu tô falando agora com o que eu tava falando antes, que a gente precisa pegar essa criança, nós pequenininhos, tudo que a gente já viveu ali, sem nem saber o que tava acontecendo, sem nem saber por que tava acontecendo. A gente só foi colocado no mundo sem entender nada e do nada estávamos vivendo situações super traumáticas.
Cara, se essa criança que não sabia de nada do mundo ainda, que era super pura, viveu por todas essas situações, essas coisas, e conseguiu passar por isso, superar essas coisas, porque eu, adulta, que tenho muito mais responsabilidade sobre a minha própria vida, sobre os meus próprios sentimentos, porque eu não vou conseguir superar isso que eu tô passando agora, por exemplo, não importa o que seja que você esteja passando. Eu penso muito, muito sobre isso, e é um pensamento que também me ajuda a lidar com os meus sentimentos do momento, as minhas emoções do momento, que às vezes são muito intensas, que a única forma de aliviar mesmo, de certa forma, é chorando muito, porque faz um tempo que eu não tenho crise de ansiedade, porque é uma coisa que eu consigo controlar muito mais agora. Quando tá chegando eu sei perceber e eu consigo controlar. Então eu choro muito, eu choro. Eu tento ao máximo respeitar o meu momento, respeitar o que eu tô vivendo ali, entender o porquê que eu tô passando por aquilo e ir ressignificando os meus sentimentos, as coisas que eu vivi, porque eu acredito, eu vou muito pela via da psicanálise, de que tudo que você vive hoje em dia é meio que, pelo menos algumas dessas coisas, são por conta do que você já viveu na sua vida, por conta do que as pessoas já fizeram a você, enfim. Mas como a gente é adulto agora, a gente precisa se responsabilizar por todas essas coisas, ressignificar todas essas coisas pra viver melhor. Lembrar que essas coisas que essas pessoas fizeram com a gente, as situações que a gente viveu, assim, não foi nada disso culpa nossa. A gente viveu por quê? Motivos que nós talvez nunca saberemos, mas a gente foi colocado naquela situação. Então a gente teve que viver aquilo pra gente se tornar a pessoa que a gente é. E se tornar pessoas ainda melhores, né? Porque o que a gente faz com o que a gente viveu é o que molda quem a gente é. Alguma coisa assim, tá? Tem a ver. Então, e eu acredito muito nisso. E se não é isso, eu acabei de falar algo muito legal, porque eu acredito muito nisso. De que é o que a gente faz com o que a gente viveu, que molda quem a gente é, quem a gente vai ser, o que vai ser do nosso futuro. Então, o que a gente viveu não dita de nada. É a pessoa que a gente vai se tornar, as coisas que a gente vai conquistar, tudo que a gente vai fazer nesse plano físico. A gente precisa pegar tudo que a gente viveu e ressignificar essas coisas, fazer algo diferente com isso. Não ficar se culpando, não ficar se cobrando tanto. Você tem que entender que nós, somos seres tão puros e genuínos, pelo menos deveríamos ser, né? Porque não é o que acontece, porque muitas pessoas não têm o conhecimento certo, o conhecimento que elas poderiam ter, né? Mas muitas vezes não chega até elas esse conhecimento. Muitas vezes elas viveram tantas coisas difíceis que nem passa pela cabeça delas começar a buscar o autoconhecimento, começar a acreditar que ela realmente merece coisas melhores. Mas a gente precisa, nós pelo menos que somos conscientes disso, que buscamos autoconhecimento e melhorar como seres humanos e quer ser alguém melhor, quer fazer do mundo um lugar melhor, a gente precisa entender essa pureza que nós temos e os seres genuínos que nós somos também, pra gente conseguir superar e viver muito melhor, independente das coisas que a gente viveu no nosso passado. E acreditar mesmo que a gente pode mudar, que a gente pode conquistar tudo que a gente quer. A gente só precisa realmente trabalhar a nossa mente, mudar as coisas das quais a gente acredita, as nossas crenças. É isso, nossa, tô morrendo de sono, quero dormir, tô aqui falando, gravando vídeo, mas tá bom. Nossa, toda vez que eu gravo, que eu vou conversar aqui, falar com você, tentar ajudar com as coisas que eu vivi, com as coisas que eu tô vivendo. Sempre que eu faço isso, eu me sinto muito bem, porque é algo que eu sei que é realmente genuíno, sabe? É algo que eu sempre quis fazer, que eu sempre senti dentro de mim, que eu deveria fazer. E acredito muito também que talvez tudo que eu vivi foi pra eu chegar nesse momento, pra eu poder passar e ajudar as pessoas com todas as minhas vivências e etc, etc, etc. Então estar aqui pra mim é muito mais do que qualquer outra coisa que não seja realmente ajudar de forma muito genuína. Porque eu realmente quero estar aqui, eu realmente quero fazer isso. E isso é muito especial, eu acho que isso tem pouco no mundo. Eu acredito que isso tem pouco no mundo, porque muitas vezes as pessoas só fazem o que fazem por dinheiro ou por qualquer outra coisa que não é um ato genuíno de realmente querer ajudar as pessoas. E eu sei do fundo do meu coração que o que eu faço aqui é muito mais do que só por dinheiro. O dinheiro, na verdade, todo mundo espera ganhar algo, né? O ser humano por si só é egoísta, mas eu vejo muito dinheiro como uma consequência de todas as coisas.
Eu vejo muito mais que tudo o que eu faço e quero realmente fazer na minha vida é não pensando nisso. É sabendo que é uma consequência, na verdade, das coisas boas que eu faço no mundo, das coisas boas que eu faço para as outras pessoas. E em troca disso, o dinheiro vem. É muito legal pensar assim, dessa forma. Desde quando eu comecei a pensar assim, as coisas começaram a ficar um pouco mais leves. Então, pode fazer sentido para você também.